O ciclo da violência tem uma rodinha de 3 partes. Tem uma parte em que é a primeira fase, que é o que leva à agressão, em que o agressor diz que a culpa é sempre da vítima. Sim. Eu estou nervoso, tu não entendes, eu tenho problemas no trabalho, as coisas não me correm bem e agora... E ele tem que arranjar um pretexto, ou é a comida, ou é porque ela reclamou de alguma coisa, tu não percebes. E depois é a segunda fase, que é a agressão em si, em que ele bate. E depois ele faz a outra parte, que é a parte lua de mel, quer dizer, eu arrependi-me, eu juro que não volto a fazer isto. Eu prometo mesmo. E nessa altura pode haver até um período de arrefecimento em que ele cativa a mulher. Em que ele até agrada, vem com umas flores, fica mais calmo, diz, amorzinho, como é que tu estás? E ela acredita efetivamente que houve mudança, mas não há mudança. A gravidez também acaba por ser ali para alguns, período da calmia e depois volta tudo outra vez. Nuno, aí é que é o erro. É que quando nós pensamos isso, depois os estudos científicos demonstram o contrário. E o que é que os estudos científicos demonstram isto? Há um estudo que foi feito na União Europeia e que passou por Portugal forçosamente e que o relatório estará dentro de dias acessível e que diz que 42% das mulheres foram agredidas durante a gravidez. E isto é um número muito grande. E 11% dessas mulheres foram abusadas sexualmente durante a gravidez. A gravidez, ao contrário do que se possa pensar, é um momento de risco. Porque às vezes aquela gravidez não é desejada por parte dele. E ele encara que agora ela engravidou porque ela quer que eu fique na relação. E ele não quer. E às vezes até questionam se o filho é deles. Exatamente, N vezes. Aliás, os estudos também demonstram que a violência na gravidez é a terceira causa de morte nas mulheres e que tem maior peso que outras doenças como a hipertensão, como a pré-eclâmpsia e por aí fora. E nós não olhamos para isto. Agora, respondendo uma outra parte científica, porque é que elas ficam, tem a ver com uma coisa que acontece, um fenómeno que é a neurobiologia do trauma. O nosso cérebro, na região do pré-frontal, onde está a amígdala, que faz a ameaça, não é? A nossa amígdala está todos os dias a trabalhar. Por isso é que nós vamos aqui descer este grau e temos que ter atenção porque não podemos cair. Não é? Sim. E nós estamos sempre em alerta e estas vítimas também estão. Mas o problema é que, e este é um fator que afeta mais as mulheres, as hormonas têm uma grande influência na resposta cerebral a uma ameaça. E basta só a mulher ter um problema hormonal para que a resposta ao cérebro de reação não se faça. E estas mulheres, pura e simplesmente, pode acontecer uma coisa que é que congelam. Ficam imóveis. Ficam sem reação. É um fenómeno que acontece nos mamíferos. Por exemplo, se nós olharmos o grande terror dos mares é o tubarão, não é? Certo. Se pegarem no tubarão e virarem-no de barriga para cima, ele parece que morre, ele fica imóvel. Chama-se isto imobilidade tónica. Estas vítimas sofrem deste fenómeno. E depois também sofrem de uma outra coisa, que é, quando há estas descargas hormonais, a nível cerebral há uma fragmentação da memória. O que é que isto acontece? Aquelas vítimas não conseguem reproduzir uma história. Certo. Damos 2 passos atrás e pensamos que, em média, uma vítima é entrevistada 7 a 8 vezes, até chegar a tribunal, e esta mulher é obrigada a ter que repetir 7 a 8 vezes a mesma história. Cada um de nós não consegue repetir uma história 7 a 8 vezes, porque há uma determinada altura que se lembra de alguns detalhes, outra se esquece de alguns detalhes, e quando estas mulheres têm esta fragmentação da memória, que é o que acontece a quem é agredido, também é um processo, por exemplo, quem vê situações traumáticas e sofre um acidente ou esteve na guerra, tem este processo da fragmentação da memória. Quando nós exigimos 7 ou 8 vezes que esta vítima se lembre, ela não se lembra. E o que é que acontece perante a autoridade? Ela não está a dizer a verdade, ela está a mentir. Ela não se recorda do que se passou. E depois, quando ela se lembra de pequenos detalhes ao longo do tempo, o que é que acontece com quem está a construir o caso? Ela contou isto na primeira fase e agora está a dizer isto na segunda. Então está a mentir, porque uma não bate com a outra. E isto cabe, acontece muitas vezes em algumas histórias que nós preparamos. E por isso é que hoje o paradigma de quem faz as perícias médico-legais tem que passar precisamente por este trabalho de perceber que existem momentos para se fazer as entrevistas.